Betânia, um lugar de intimidade e de profundidade com o Senhor. Vamos entender por que essa cidade traz tantos mistérios, porque lá Jesus revelou aos seus discípulos muitos mistérios. Foi lá em Betânia que Jesus discipulou os seus 12, fez muitos amigos e também ascendeu aos céus. Vamos fazer uma comparação entre Jerusalém e Betânia e você vai entender por que essa cidade é tão especial. Porque Jerusalém era a figueira de Deus para o mundo, mas porque Betânia significa casa dos figos verdes. Você vai entender com a gente se você ficar até o final desse estudo. Então vem com a gente e embarque nessa jornada rumo ao conhecimento da palavra de Deus. Bora lá! Hilber, por que Betânia era tão especial? Jesus parece que não saía de Betânia, ficava só do outro lado do Monte das Oliveiras, né? Jesus passava ali em Jerusalém, subia o Monte das Oliveiras, descia, já estava em Betânia. Por que Jesus fez tantas coisas em Betânia se ele veio finalmente para Jerusalém? Seja bem-vindo, meu parceiro. Sim, né? Vamos perceber isso. Geralmente a cidade que a gente não espera, né? A cidade que geralmente não é a maior, não é a mais falada, é onde acontece ali os maiores milagres, os maiores eventos, e a gente vai ver sobre isso, né? Igual Jesus, ele veio de Nazaré e as pessoas questionaram. Podia vir algo bom de Nazaré? Veio o Salvador da humanidade. Muito bem, muito bem. Irmãos, olha só, você sabe que nossos estudos apontam para o que é espiritual, para um fator profético. Então você vai entender o que significa Betânia na sua vida espiritual, tá? Já fica a dica, Betânia é lugar de intimidade com Deus, tá? Sendo que Jerusalém já é um lugar onde está público e Betânia é o seu secreto com Deus. Então fica com a gente porque esse estudo vai mexer com você. Eu quero já compartilhar esse estudo com você, dizer que na descrição do vídeo que você já pode fazer desse download desse e-book aqui que tá incrível, a capa dele aqui tá bonitona, tá? Então esse e-book tá incrível, são só 3 lâminas bem rapidinho, nós vamos passar por profundidade, intimidade, fazer as comparações, lá no nosso site tem mais de 180 e-books, tá? Então vamos lá, olha só, Betânia era uma aldeia muito pequena, tá aqui em cima, ó. Era uma aldeia muito pequena, mas ali o Senhor encontrou os corações sedentos e ali a obra do Senhor frutificou. Eu quero também fazer um parênteses para dizer que essa ministração é uma adaptação do sermão do irmão Gerson Lima de Montemor, é o meu discipulador, o meu pastor aí que me discipula, é uma grande bênção e nós queremos trazer ele aqui no canal um dia para falar sobre as 2 casas de Israel, ele, o irmão Gino, né, Francisco, que trouxe as 2 casas de Israel como nós conhecemos hoje aqui, né, e os canais hoje estão replicando esse conteúdo graças a eles, tá bom? Então depois nós queremos trazer uma live especial aí com o irmão Gerson Lima. Então nós vamos fazer uma adaptação aqui de Betânia e Jerusalém, que foi uma ministração do irmão Gerson Lima muito rica, por sinal. Tá? Se vocês quiserem conhecer o canal dele, chama-se Voltando a Cristo. Nós estamos colaborando com o irmão Gerson Lima lá também, Voltando a Cristo. Olha só, então nós já falamos que a localização de Betânia, ela ficava atrás do Monte das Oliveiras, tá aqui, ó, cerca de 3 a 6 quilômetros, tá, de distância. Por que 3 a 6? Depende pelo caminho que você vai. Subiu o Monte das Oliveiras, desceu, você vai chegar a uma média de 3 quilômetros. Se você der a volta pelo Monte das Oliveiras, você vai fazer 6 quilômetros. Agora, deixa eu fazer uma comparação. Eu coloquei a cidade de Betânia do lado de cá e aqui cidade de Jerusalém. Por que isso? Porque a gente quer fazer um contraste, tá? A gente quer fazer o contraste dessas 2 cidades. Jesus trabalhava em Jerusalém, mas ele descansava em Betânia, e ali ele repousava e se recuperava com seus amigos. Então vamos lá, ó. Jerusalém versus Betânia. Jerusalém dava o dízimo do templo, e em Betânia eles serviam com tudo que tinham, inclusive com as suas vidas. Símbolo da nova aliança, que é a mordomia e não dízimo. Aliás, irmãos, fica ligado, a gente está fazendo estudo sobre mordomia, que é incrível. A vontade do nosso Senhor é mordomia. Você vai precisar aprender esse princípio cristão. Na antiga aliança era dízimo, na nova aliança é mordomia. Eu acredito que esse vídeo vai sair daqui umas 3 semanas depois que você está vendo esse vídeo. Se esse vídeo já está no YouTube há um tempo, é só você digitar mordomia, dízimo, papo com Deus e você vai acessar o conteúdo. Então, olha esse paralelismo legal. Em Jerusalém você tinha um templo, em Betânia você tinha uma casa onde Jesus repousava. Em Jerusalém você tinha uma liderança judaica. Em Betânia você tinha amigos. Em Jerusalém, Jesus era perseguido como falso profeta e em Betânia ele era adorado como filho de Deus e era recebido como pastor. Você vê a diferença? Jesus era perseguido em Jerusalém, mas em Betânia ele era adorado como filho de Deus e recebido como seu pastor. O bom pastor, na verdade. Em Jerusalém, Jesus não teve onde reclinar a cabeça. Lembra disso? Fala, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Betânia, Jesus na casa de Simão, apelidado de o leproso, que Jesus depois curou ele,
Jesus reclinou a sua cabeça lá e dormiu. Lembra que Jesus também dormia na casa de Lázaro, Marta, Maria, então ele tinha uma casa e um lugar para chamar de amigos. Em Jerusalém, Jesus não consegue ensinar a palavra de Deus porque o povo estava apostatado. Mas em Betânia, Jesus é o bom mestre que tudo ensina, né? Jerusalém, eles conheciam os salmos, mas não conheciam o pastor dos salmos. Eles sabiam citar os salmos, né, Hilber, lá, os fariseus, mas não conheceram o pastor dos salmos quando ele chegou. Em Jerusalém, eles conheciam a palavra, mas não conheciam o espírito da palavra, o verbo que se fez carne. Incrível. Em Jerusalém você tem a obra do Senhor, mas em Betânia você tem a intimidade de Deus, né? Em Jerusalém você tem as palavras do Senhor e em Betânia você tem revelado os segredos do Senhor. Hilber, é lindo essa comparação, esse paralelismo, né? Jerusalém, uma religiosidade, uma preparação, né? Você tem ali todas as autoridades judaicas e tal, mas é lá em Betânia que Jesus tem amigos, não é isso? Sim, exatamente, né? A gente percebe que lá em Betânia é onde você tem um contato mais próximo com Jesus, onde as pessoas tinham um contato mais próximo com Jesus, e é onde Jesus ele se sentia realmente, dava para perceber amado, né? Tanto é que a gente vai ver quando formos falar de Marta, Maria e Lázaro, Jesus tinha Lázaro como amigo, Jesus frequentava a casa de Marta e Maria, tinha uma comunhão com eles, né? Então, a cidade onde era para ter, que era Jerusalém, não reconhecia, mas outras cidades, como Betânia, o reconheceram como o Filho de Deus. Maravilha. Irmãos, olha só, eu quero fazer uma passagem rápida com vocês para falar de Marta, Maria e Lázaro. Primeiro a gente tem que falar de Marta e Maria, né? Marta servia à mesa do Senhor e ela era agitada, você já conhece essa palavra. E Maria estava contemplativa aos pés do Senhor. Aí você vai olhar e vai falar assim, mas Jesus exorta Marta e fala que Maria tinha boa parte, né? Porque contemplava o Senhor. Mas veja, nós precisamos ter um pouco de Marta e Maria. Eu sempre digo assim, nós precisamos ter um interior, né, contemplativo, ministrando a palavra de Deus e também se alimentando da palavra de Deus, né? Meditando na palavra do Senhor, mas precisamos ter o espírito de Marta, né? Trabalhar arduamente para a obra do Senhor, para a expansão da obra do Senhor. Então nós não podemos ser completos se formos só contemplativos e não colocarmos a palavra de Deus em prática. Precisamos ser um pouco de Marta por fora e um pouco de Maria por dentro. Em Betânia também nós temos a vida de Lázaro. O que é a vida de Lázaro? A vida de Lázaro é um prenúncio da morte, né? Aquele homem que morreu, mas ressuscitou. Isso vai apontar para quê? Para a morte da velha criatura. Então lá em Betânia você vai ver que nós temos antecipação dos fatos. Nós vamos ver a morte de Lázaro como símbolo do velho homem que morre e a ressurreição de Lázaro, que é a ressurreição para a vida eterna, vamos dizer assim, do homem que ressuscita pelo Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é carne. Então, Lázaro aponta mesmo para esse tipo de homem ressuscitado. Então, é uma antecipação dos fatos. Nós temos muito a aprender com essas duas cidades. Jesus veio para Jerusalém, mas foi em Betânia que ele encontrou os verdadeiros amigos. Foi lá que ele cuidou e ensinou os seus discípulos. Foi lá que ele sentou à mesa de comunhão. O que eu e você precisamos entender é que nós devemos viver não pelo que nós vemos, mas pelo que o Espírito Santo está tentando nos mostrar. Uma vida de intimidade com o Senhor, ela não está na multidão, mas está no individual, certo, Hilber? Certo, Max, perfeito. Só lembrando, né, se tiver irmãos que estão chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante para ajudar essa mensagem a chegar mais adiante, tá bom? E como o Max falou, a gente tem que ter, sim, esse contraste entre Marta e Maria na nossa vida prática e devocional, nós temos que ser um pouco de cada um. Tanto é que em Mateus 28, na grande comitiva, Jesus já fala sobre isso. Portanto, ide fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, ele mostra ali uma parte de trabalho, você ir fazer discípulos e você guardar o mandamento porque ele está conosco, ou seja, uma vida em devocional, uma vida em comunhão com o Filho de Deus. Então a gente tem esses dois contrastes, de Marta e Maria, do fazer e também do orar, do ter uma vida mais devocional. Maravilha. Olha só, o que o Hilber está falando faz muito sentido quando a gente vai olhar para a figueira sem frutos, né? Aquela passagem da figueira sem frutos. Jesus está indo para Jerusalém. Presta atenção, irmãos. Jesus está indo para Jerusalém e ele enxerga uma figueira sem frutos. E depois ele passa por aquele local de novo e ele vê a mesma figueira sem frutos.
E aí ele amaldiçoou aquela figueira. E a Bíblia vai falar que os discípulos ficaram assim meio que espantados com aquilo. Sabe por quê? Deixa eu tentar explicar isso para vocês melhor aqui, puxando aqui pra gente. O que acontece? A figueira, ela é uma árvore que mesmo que não seja o tempo dos frutos, ela dá fruto no inverno. Então ela não dá fruto só no seu tempo certo ali no verão, né? Primavera, verão. Mas no outono e inverno ela também dá o seu fruto. É chamado de frutos do inverno. E a figueira, você sempre vai passar por ela, vai estar cheio de folhagem verdes. Então não quer dizer necessariamente que ela vai dar fruto. Talvez ela não esteja no seu tempo para dar frutos. Mas os judeus dizem, né? O povo lá de Israel diz que aquela figueira, ela sempre dá poucos frutos, mesmo no inverno. Ela dá fruto o tempo todo, mesmo no inverno. Isso para quê? Para que a sua folhagem pudesse dar guarida, né, e dar um descanso, né, ali pro passageiro, pro viajante, e também alimentar as pessoas. Porque naquela época nós sabemos que eles comiam muito das plantações, né? Não existia industrialização como nós temos hoje. Então ela dava um tempo de descanso, sombra, guarida, proteção e alimentação. E aquela figueira estava cheio de folhagens verdes, mas não tinha frutos. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. Né? Isso é o símbolo do quê? De Israel, que ela estava cheia de uma religiosidade, né? De uma liderança, vamos dizer assim, religiosa, que conhecia todas as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor, mas ela não dava frutos. Por isso que Jesus fala, olha, façam aquilo que os fariseus ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. Ou seja, os seus exemplos não condiz com a sua mensagem. Isso cabe para nós que ministramos e não temos frutos daquilo que ministramos. Precisamos ser um espelho daquilo ao qual nós ministramos. Antes de começar esse vídeo aqui, eu estava falando com o Wilber, né? O que eu e você precisamos entender, o que significa eu e você. Antes essa palavra afeta nós, né, que ministramos, para depois ela afetar vocês. A palavra de Deus ela é direcionada primeiramente ao ministro, para depois ela atingir as ovelhas, então aos pastores, para depois atingir as ovelhas. Então Jesus, quando amaldiçoa a figueira, é um símbolo que ele está dizendo para Israel, ó, você fala, mas você não produz frutos. Aquilo é uma metonímia, é um símbolo que aponta para algo. Olha, Jesus estava indo para Jerusalém e ele vê a figueira. Olha, Jerusalém é o símbolo da figueira, nós já sabemos por várias passagens. Aliás, Hilber, se você puder, deixa um card para o pessoal aqui, a figueira, a videira e a oliveira. Nós fizemos um estudo incrível, mas é incrível mesmo, tá? Das 3 árvores, você vai entender quem é a figueira, quem é a oliveira e quem é a videira. Nós fizemos esse estudo e tá maravilhoso, tá bom? Então, Jesus indo para Jerusalém, vê a figueira e ele vê que tem folhagem, mas não tem fruto. Quando ele passa novamente para aquele local, então ele amaldiçoa, porque Jesus, como um judeu, sabia que ela tinha que dar guarida para o vigilante, mas também tinha que dar frutos. Por isso que Jesus fala que ele é a videira verdadeira, nós estamos enxertados nele, aquele que dá fruto, ele limpa, né, Uber, para dar mais fruto, e quem está nele não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, ó, ele amaldiçoa, ele corta e lança no fogo, tá bom? Esse tipo de galho, de folhagem, só é propícia para o fogo. Agora, deixa eu dar esse paralelismo incrível antes de passar para o Wilber. Ele amaldiçoa a figueira aqui, certo? Que nós estamos falando que Jesus amaldiçoa a figueira, mas olha o significado aqui em cima da palavra Betânia. Significa casa de figos verdes. O fruto que Jesus esperou em Jerusalém, ele só encontrou em Betânia. Ainda que pequeno, ou frutos verdes, ainda não maduros, eram frutos que podiam alimentar, mesmo que fora do seu tempo. Foi ali que Jesus preparou amigos e discípulos. Ali Jesus ensinou muito a respeito do reino e de serviço. Irmãos, presta atenção. Jesus está indo para Jerusalém, ele vê uma figueira, símbolo de Israel, cheia de folhagem, religiosidade, mas não tinha frutos. E Jesus então vai para Betânia, que significa casa dos figos verdes, ou seja, aqueles figos não estavam prontos. Casa dos figos verdes. E mesmo assim Betânia alimentou muitas pessoas. Você vai ver que de Betânia saiu o grande avivamento de Atos dos Apóstolos. Jesus ascende ao céu e depois os apóstolos saem de Betânia e vão para Jerusalém, e ali começa a igreja de Cristo em Jerusalém, com Tiago sendo líder da igreja, irmão de Cristo em Jerusalém, e dali para o mundo inteiro. Certo, Wilber? Certo, é muito interessante isso, né? A respeito das obras, a respeito de edificar. Às vezes a gente estuda e às vezes a gente quer ter uma intimidade com Deus, mas a gente tem que entender também o propósito dessa intimidade. E quando nós lemos o Evangelho, o propósito é muito notório, que é justamente edificar os outros a essa figueira, a essa casa, ou enxertar os outros a essa figueira também. Então, a nossa devoção, a nossa oração, o nosso estudo tem que ter um propósito, que é a intimidade com Deus, mas essa intimidade com Deus vai ser
objetificada no próximo, ou seja, eu estudo, eu aprendo para ter uma comunhão mais próxima com Deus e, por meio dessa comunhão mais próxima com Deus, eu possa edificar o meu próximo em amor. Aleluia. Verdade, irmãos. Não adianta. Se a gente estiver se alimentando da palavra como Maria, só contemplativa, mas a gente não tiver frutos como Marta, por isso que eu falei, precisamos ser um ser completo. Marta por fora, Maria por dentro. Contemplarmos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, mas termos obras, ok? Tiago fala, me mostra a tua fé que eu te mostro. O que é, Hilber? Não entendi. Minhas obras, estava no mudo que o cachorro estava latindo. Ele coloca no mudo, porque a gente tem 2 cachorros, um aqui e outro lá no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que. Então, me mostra a tua fé que eu te mostro minhas obras. Eu tenho fé em Deus, basta crer. Eu vi esses dias um pregador dizendo assim: creia somente, é só necessário crer. E todos os seus pecados hoje já estão pagos, de amanhã está pago, do futuro está pago. Cuidado com essa graça, essa tal liberdade que estão entregando para você. Pode ser comparada com uma libertinagem. Faça você a sua anamnésia, analise, como um médico analisa. O que você comeu ontem, o que você bebeu ontem. Deixa eu ver porque você está intoxicado. Então presta atenção no que você está comendo, no que você está bebendo, porque o evangelho não é feito de um verso isolado. O evangelho é feito de uma harmonia de Gênesis Apocalipse. Harmonicamente, nós sabemos que Deus deu a vida dele por mim e eu preciso dar a minha para ele. Se eu não morrer, então, como Paulo fala, se eu não estou crucificado, então eu não estou em Cristo, não participo da graça de Cristo. Paulo fala, eu já tenho a minha vida crucificada para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Gálatas, né? Gálatas, cara, incrível aquilo. Por isso que eu falo, eu acordo, olho lá para a cruz e falo, tô lá na cruz hoje? Tô, então eu estou crucificado em Cristo. Cara, não tô na cruz hoje, eu preciso voltar para ela correndo, porque esse é o símbolo da graça do cristão. A cruz, na verdade, não deveria ser o nosso símbolo de vitória, mas aquele símbolo que apontasse para as nossas vergonhas. A cruz de Cristo deveria ser, na verdade, um espelho que reflete as nossas mazelas e misérias. Vamos para cá. Já estamos finalizando, irmão. Segura mais um pouquinho, que está incrível esse paralelismo. Betânia havia antecipação dos fatos. Lembra que eu falei em Betânia que Lázaro morreu e ressuscitou, é o símbolo do homem que vai morrer e vai ressuscitar com Cristo. Então, em Betânia, a mulher quebra o vaso de alabastro e lava os pés de Jesus, antecipando a unção do corpo do Senhor, que seria morto só que lá em Jerusalém. Mas a mulher ungiu ele em Betânia. Em Betânia, as pessoas vinham ver a ressurreição de Lázaro antes da ressurreição do Senhor. Em Betânia, Jesus participou da última ceia com seus amigos, a ceia de Páscoa, quando foi traído. Antes da perseguição da igreja em Atos, Lázaro foi perseguido. É só você ler lá o Evangelho, você vai perceber que Lázaro foi perseguido lá em Betânia. E foi em Betânia também que Jesus ceiou antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus faz a ceia com seus amigos em Betânia. 2 dias antes da Páscoa, Jesus está descansando na casa do leproso. Então você vai ver que em Betânia existe antecipação. Antes da ceia em Jerusalém, existiu a ceia em Betânia. Antes da morte em Jerusalém, teve a morte de Lázaro em Betânia. Cara, é incrível esse paralelismo, né? Eu quero fazer só, agora para a gente ir para o final, a vida da igreja em Atos, Deus plantou em Betânia. Então, a vida que nós vemos da igreja lá no livro de Atos, de repartirem tudo e viver a unidade do corpo de Cristo, foi resultado do aprendizado antecipado lá em Betânia. As mulheres, Tiago, Pedro e os demais apóstolos aprenderam em Betânia o serviço e a unidade da igreja e aplicaram tudo isso lá em Jerusalém, na liderança da igreja, que começou com Tiago. Vou puxar para cá. Betânia e as 2 testemunhas do Senhor. Se estivermos em Betânia, que é um lugar de intimidade com Deus, seremos como as 2 testemunhas do Senhor no Apocalipse. Estaremos avisados pelo Espírito da Palavra, na comunhão, na intimidade, onde tocaremos as trombetas proclamando que o tempo é chegado, enquanto Jerusalém estará dormindo e vivendo as suas apostasias. Você sabe, na parábola das 10 virgens, que as 10 dormem, mas nós temos as 2 testemunhas tocando trombeta, e aí você vai ouvir na palavra das 10 virgens, Yom Teruah, o toque de trombeta que acorda as virgens que dormem, que é o grito da meia-noite. Vou pedir pro Wilber deixar um card aqui, a parábola das 10 virgens. Ô Wilber, deixa também, o ministério das trombetas, para você entender o ministério das trombetas, Yom Teruah e Yom Shofar. O grito da meia-noite na parábola das 10 virgens significa Yom Teruah, ou seja, é o toque de trombeta que acorda as noivas que estão dormindo. E quem é que toca as trombetas? As 2 testemunhas do Senhor no Apocalipse. É incrível.
Então, assim, dá para você fazer bastante estudo nosso aí para você se edificar. Quanto mais próximo da cruz, mais tempo o Senhor passava em Betânia. Ou seja, quanto mais aproximava o tempo da crucificação de Jesus, mais tempo ele ficava em Betânia. Sabe por quê? Ó, João 12:1 diz que Jesus estava a 6 dias da Páscoa e ele vai lá cear com seus amigos, tá? Já em Marcos 14:1, Jesus está 2 dias da Páscoa e nós vemos que a intensificação de Jesus na intimidade com seus amigos. Então nós podemos ver Jesus passando mais tempo com seus amigos do que na multidão lá em Jerusalém. Ele estava na casa de Simão, que não era mais o leproso. Mais tempo em secreto, mais comunhão e intimidade com seus amigos. E agora, Hilber, eu quero caminhar já para o final aqui, falando da ascensão de Jesus que foi em Betânia, tá? Lucas 24, do 49 ao 50, você vai ver que Jesus ascende aos céus. E o finalzinho de Lucas 24, 49 e 50 é exatamente a conexão com Atos 1:9. Pode ler aí. Se você ler Lucas 24, 49 e 50 e Atos 1:9, você vai ver que os versos se conectam. Parece que um termina e o outro começa com o término do outro e continua. É uma continuação, né? Sabemos que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Quando a gente faz essa conexão, você percebe que o livro de Lucas e Atos está bem sincronizado. Então, ó, Jesus ascende aos céus em Betânia e ali os discípulos seguem para Jerusalém para viver o partir do pão, perseverantes na oração, que foi o que Jesus falou, olha, aguardem que até do alto sejam revestidos de poder. Então eles vão para Jerusalém, ficam no cenáculo e aguardam até a descida do Espírito Santo. Então, ó, Betânia é o nosso secreto com Deus. Agora vem aquela chamada espiritual que eu quero deixar para vocês, tá? Os nossos estudos são proféticos e espirituais. Então, Max, o que é Betânia? É a sua vida em secreto de intimidade com Deus, a sua vida de entrega, de santidade, de intimidade. E o que é Jerusalém? É a Assembleia dos Santos, onde nós congregamos e vivemos perseverantes em oração e no partir do pão. Jerusalém, irmãos, não é só uma instituição religiosa ou um prédio físico que você chama de igreja, sabe? Aquele local para qual você está indo. A gente sempre fala aqui, ó, igreja não é a respeito de onde estamos indo. Igreja é a respeito daquilo que estamos nos tornando, tá bom? Toda vez que nos reunimos no estudo bíblico, no partir do pão, na comunhão com os nossos irmãos, anteontem aqui nós recebemos aqui o irmão Jonatas e a irmã Silvia. Semana passada recebemos aqui o Alexandre aqui em casa para jantar, o Alexandre e a Paty. Na outra semana o Paulo e a Fátima, né, com um grupo de irmãos. Isso é o partir do pão. E a gente sempre começa falando da palavra, fala dos nossos dia a dias e terminamos na palavra. E todos eles falam a mesma coisa. Que comunhão a gente poder jantar e ficar falando a noite inteira da palavra. Eu sinto necessidade de fazer isso. A gente vai em festas, aniversários e tantas outras coisas e a gente não vê esse tipo de coisa. Max, a gente sente bem. Eu falei, pois é, o cristão deveria se reunir sempre na comunhão e na intimidade, tá? Então, Betânia é a sua intimidade com Deus, a sua vida de entrega, o seu secreto, sua santidade, sua intimidade com o Senhor, aquilo que Deus vai ministrar na sua vida. E Jerusalém é comparada com uma instituição religiosa? Não, com a Assembleia dos Santos, é o seu congregar, a sua vida de igreja, é o partir do pão, é ajuda, o assistencialismo, né? É a ministração da palavra. Por isso que Jesus se recarregava em Betânia, né? Tinha sua intimidade, falava os seus secretos, anunciava todos os seus segredos em Betânia, mas ele ia lá e pregava em Jerusalém. Ele vinha, reclinava sua cabeça, descansava, se alimentava, dava suas parábolas e os seus segredos, né? Ministrava os seus segredos, e lá em Jerusalém ele entregava, na verdade, somente as parábolas. Então, Betânia é uma vida de profundidade com o Senhor, segredos que Deus quer revelar a você na intimidade do seu quarto de oração. Ó. Estamos aqui no finalzinho já, aqui embaixo. Seja a Betânia de Deus na sua vida íntima com o Senhor. Jesus quer cear com você em Betânia e ali te revelar os seus mistérios para uma vida de profundidade com o Senhor. Então, irmãos, o que é Betânia? É o seu íntimo, o seu individual com o Senhor, a sua vida de intimidade e profundidade com Deus. E Jerusalém é a sua vida, ou seja, é você sendo igreja para com o seu próximo, a sua vida de assembleia, vamos dizer assim, certo, Hilber? Certo, perfeito. Essa comparação mesmo, como você falou, a gente tem esses dois paralelos, né? Minha vida em secreto e minha vida em comunidade, onde vai ser testificado minhas obras, a minha comunhão. Então, a gente tem essas duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Eu acho interessante, Max, que quando Jesus ele vai se aproximando da morte, ele vai ficando mais com seus amigos, né? Também mostrando o lado humano de Jesus, que muitas vezes a gente esquece, né? Jesus sentia fome, frio, sede, Jesus chorou, Jesus teve uma pressão muito grande antes da crucificação, no qual ele até chorou sangue.
Então, quando ele vai se aproximar da morte, ele vai querer ficar mais próximo dos seus amigos, da sua comunhão, das pessoas com quem ele gostava, né? E isso mostra o lado humano de Jesus, que muitas vezes a gente esquece, né? A gente vê como 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Maravilha. Irmãos, olha só, esse e-book que tá lindo, maravilhoso, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você não sabe o que é descrição, você pode acessar o site papocomdeus.com.br/estudos, tá aqui, ó. Eu tô deixando fixado aqui para você. Lá nós temos mais de 185 estudos para você poder se edificar, baixar esses e-books, é todo gratuito. Nós temos nosso site também, papocomdeus.com.br/cursos. Mais de 16 cursos de teologia totalmente grátis para edificar a sua vida. Se você tem gostado do nosso trabalho, dá uma força pra gente, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo também, dá um like. Se você quiser fazer algum comentário sobre essa ministração, essa ministração é uma adaptação do sermão do irmão Gerson Lima, de Montemor, é o nosso pastor aí que nos discipula, que nos abençoa sempre aí com seu conhecimento, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque se a gente é edificado, se a gente recebe alguma coisa de Deus, é para que a gente possa doar. Todo dom que Deus nos dá não é para servir a nós mesmos, mas para servir o nosso próximo, ok? O dom de profecia serve o próximo, o dom de cura é para curar o próximo, né? O dom da palavra é para ministrar ao próximo. Nós sabemos que o dom que Deus dá à igreja é para ministrar ao próximo. Se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um dos gerentes do Papo com Deus. Lá no nosso site tem um link gerentes, aqui também. Na descrição desse vídeo tem aqui o link de gerentes do Papo com Deus, Smart Link, vai te levar para todas as nossas mídias, tudo que a gente faz, todos os nossos acessos, nossos materiais, e se segura, porque tá vindo por aí um trabalho incrível, a revista do Papo com Deus tá chegando, nós vamos falar sobre isso, e você vai ver como essa revista vai abençoar muitas vidas também, tá bom? Temos teologia para surdos também, por isso que nós falamos, considere se tornar um gerente do Papo com Deus. Nós temos boa teologia para surdo, o Wilber soltou mais um curso de teologia para surdos essa semana, com Libras, legendado e também com e-book. Incrível os testemunhos dos surdos, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.